Deus, nós louvamos ao Senhor por Tua graça, o Teu amor, a Tua grandeza, e pedimos ao Senhor para que a Tua palavra fale em nosso aquilo que aprendemos hoje, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Mateus 6,16 diz assim: quando vocês jejuarem, não fique com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que te vê em secreto, lhe dará a recompensa. Nós estamos nessa série Uma Nova Aliança, e aprendendo com Jesus, como devemos nos comportar de forma relacional com nossos irmãos. Nós vimos muito isso nas bem-aventuranças, como devemos comportar com nossos irmãos, e também como devemos nos comportar perante Deus, e também Jesus nos ensina algumas questões espirituais, como é o que nós vamos aprender nos dias de hoje. Você sabe que essa primeira leva do Sermão da Montanha, Jesus está ensinando algumas coisas espirituais, porque os judeus que estavam ali, os seus discípulos eram judeus, e o judeu era extremamente complexo, ele vivia no templo, ele vivia na lei de Moisés. Então todo ano ele tinha que trazer um animal, ou quando ele era curado de alguma forma, ou quando ele tinha alguma doença, por exemplo, no caso das mulheres, não é bem uma doença, mas a mulher que se encontrava no ciclo menstrual, ela tinha que se afastar enquanto ela estivesse no ciclo menstrual, que a mulher tem todo mês, e quando esse ciclo se acabava, ela tinha que trazer uma oferta no templo, dizendo que ela estava purificada. Mas enquanto esse ciclo menstrual não acabava, ela tinha que ficar no arraial, fora da cidade, fora dos seus parentes. Então o judeu vivia extremamente na lei. Então quando Jesus vem falando algumas coisas, por exemplo, como nós vimos na semana passada, referente à oração, ele vem quebrando alguns paradigmas, porque na oração ele diz que Deus não está mais no templo, Deus não estaria a partir de então mais no templo. Tanto é que o templo de Israel, de Jerusalém, foi quebrado no ano 70 depois de Cristo, pelo imperador Tito, e Vespasiano, e toda aquela leva, e nunca mais foi reconstruído, está lá até hoje. Os judeus querem reconstruir um terceiro templo, estão lutando para isso, mas nunca mais reconstruíram. Portanto, hoje é impossível adorar no templo como o judeu adorava. É impossível dizimar, por exemplo, como o judeu dizimava, porque eles dizimavam também no templo. Então algumas coisas que o judeu fazia se tornou impossível a nós, mas Jesus já veio ressignificando isso, dizendo: a partir de agora, a partir de mim, vocês não vão precisar mais orar no templo. A partir de mim, vocês não precisarão mais entregar o sacrifício no templo, porque eu vou cumprir tudo. E aí quando Jesus morre na cruz do Calvário, você lembra que o véu se rasga do alto a baixo, e a partir daquele momento, nós não temos mais que ir no templo, porque Deus habita em nós, O endereço de Deus agora é o nosso corpo, e não mais um lugar com 4 paredes. E da mesma forma que Jesus ensina sobre a oração, ele começa também a ensinar sobre o jejum. Da mesma forma que ele ensina sobre a oração, como deve se orar, ele começa a ensinar sobre o jejum. E é certo que talvez alguns de nós já praticamos o jejum, ou já aprendemos sobre o jejum, mas também é certo que muitos de nós fazemos ou já fizemos o jejum apenas uma greve de fome ou dieta, Alguns de nós fazemos o jejum uma forma de tentar manipular Deus, ou usamos o jejum como uma forma de dieta. E por muitas das vezes nós praticamos ou greve de fome ou dieta, e não praticamos o jejum bíblico. Então eu quero, juntamente com você, desmistificar o que é o jejum e quais são os benefícios do jejum, e por que é que nós devemos jejuar como filhos de Deus, amém? Então primeiramente, o que é o jejum? O que é jejuar? E a palavra jejum quer dizer abster-se de alimentos, ou seja, jejuar significa tirar os alimentos da minha alimentação, Eu me alimento diariamente, e quando eu resolvo jejuar, eu tiro totalmente os alimentos
do meu dia, né? Aquele momento que eu resolvi jejuar. E para que esse jejum, né? Por que nós devemos jejuar? Porque quando nós jejuamos, nós tornamos a nossa carne mais frágil, ao ponto que o espírito começa a dominar sobre a nossa carne. O objetivo do jejum é: eu vou jejuar para enfraquecer a minha carne, e quando a minha carne estiver fraca, o meu espírito vai dominar sobre a minha carne, e não a minha natureza carnal, mas a minha natureza espiritual irá sobressair sobre o meu dia. Mas é interessante sabermos também que só o fato de não comer não configura jejum. Só o fato do não comer, ou então não comer porque o médico não mandou você não comer, não configura jejum, tá? Em alguns casos configura mais dieta do que jejum. Então vamos entender e aprender com Jesus como devemos jejuar. E a primeira coisa que Jesus faz é nos dar 2 conselhos sobre o jejum, aí no versículo 16 aí de Mateus 6, com a sua Bíblia aberta. Mateus 6,16 diz assim: quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então a primeira coisa que Jesus diz é que o jejum, assim como a oração e assim como a esmola, não é uma sugestão, é uma obrigação. É o texto que está dizendo. Jesus não diz, e se jejuares? Jesus não está dizendo, e se por acaso você sentir vontade de jejuar? Jesus está dizendo, e quando jejuares? No momento em que você for jejuar, ou seja, nós não temos a opção de dizermos, eu sou cristão e não vou jejuar durante a minha vida toda. Nós não temos a opção de dizer que nós somos cristãos e nós não iremos jejuar dia nenhum, porque Jesus não está nos dando uma sugestão, e sim uma ordenança, que é, quando você for jejuar, e nada mais, nada menos que o próprio Jesus começou o seu ministério jejuando. Nada mais, nada menos que o próprio Jesus, que era homem e era Deus, era plenamente homem e plenamente Deus, começou o seu ministério com um jejum de 40 dias no alto do monte. Se Jesus começou o seu ministério com jejum, quem somos nós para não jejuarmos? Moisés, talvez um dos homens mais próximos de Deus, o homem que viu Deus pelas costas, o homem que Deus resolveu apresentar-se a ele passando pelas costas na montanha, esse homem jejuou. Apesar de toda a intimidade com Deus, esse homem jejuou durante várias vezes e durante vários dias. Por que é que eu e você não jejuamos? Por que é que nós nos vemos no direito de não jejuar? Nós não temos o direito de não jejuar. Então, quando Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre o jejum, ele não está nos dando uma sugestão, ele está nos dando uma ordenança. Ele só está dizendo que no tempo em que você for jejuar, no momento em que você for jejuar, não é em si, é quando. Não é se você tiver vontade, é quando você for fazer. Porque a nossa obrigação como filhos de Deus, nascidos de novo, é jejuar. Você deve jejuar. É a primeira coisa que ele fala. Mas em seguida a essa imposição, né, sobre o jejum, ele nos diz que nós também não devemos jejuar como os hipócritas. Ou seja, você deve jejuar, é sua obrigação como filho de Deus jejuar, mas quando você jejuar, você não pode ser como hipócritas. E aqui possivelmente Jesus estava se referindo aos fariseus. E fariseu, apesar de ser pejorativo nos dias de hoje, né, parecer que fariseu é até um xingamento, mas era uma classe, você sabe sobre isso, que é uma classe que guardava a lei de Moisés, mas eles guardavam da forma que eles queriam, eles guardavam a lei da forma que eles queriam. Então eles praticavam algumas coisas, a grande parte praticava, mas muitos deles praticavam só da boca para fora e só para mostrar para os outros. E aí quando ele diz aqui, não seja como os hipócritas, ele está dizendo possivelmente sobre esses fariseus. Ele está dizendo, quando você for fazer, você não deve ser como ele, que fala alguma coisa, mas faz algo totalmente diferente do que você está falando. Aí ele diz, porque esses hipócritas, eles jejuam,
mas quando eles jejuam, eles andam abatidos, eles andam com o rosto desfigurado, eles andam tristes, só para serem notados. Eles não andam tristes porque estão com fome apenas. Eles não andam tristes porque eles estão sem se alimentar, e possivelmente sem se alimentar você fica triste, né? Quando você não se alimenta, você fica abatido, fica mal. Tem pessoa que sai do lugar, que perde totalmente as estribeiras porque não se alimentou. Mas ele não está dizendo, se você não se alimentar, você está triste porque não se alimentou. Ele está dizendo que os hipócritas, eles desfiguram o rosto, não só porque não alimentaram, mas para mostrar para os outros que estão jejuando. Ele está dizendo, você não pode mostrar para as outras pessoas que você está jejuando, com o rosto abatido, de forma proposital, para mostrar ao outro que você está vivendo uma pseudo-santidade. Você não deve sair para a rua triste, dizendo, tem tantos dias que eu não como, eu estou num propósito com Deus, de jejum e oração, por isso eu estou com esse semblante abatido, por isso que eu estou andando pelas ruas com esse semblante abatido. Aí chega no trabalho, trabalha mais ou menos, com o rosto abatido, aí as pessoas perguntam, o que é que você está com o rosto abatido? Ela diz, eu estou num jejum, num propósito com Deus, eu estou sem comer há tantos dias. Jesus está dizendo isso, você não pode mostrar para os outros, porque eles ficam sem comer, numa pseudo-sociedade, numa falsa santidade, mostrando para os outros que eles estão jejuando. Mas o que nós devemos entender? Que jejum não deve ser um espetáculo para os homens. Jejum não deve ser um espetáculo para os homens, dizendo, eu estou jejuando, eu estou com fome, demonstrando para os homens o que você está fazendo. Mas jejum deve ser uma vida de humilhação para com Deus, dizendo, Deus, a minha carne é forte demais, a minha carne quer me dominar o tempo todo, mas eu estou me humilhando perante Ti, e a forma de eu me humilhar é jejuar, é dizer à minha carne que eu não sou capaz, é dizer à minha carne que eu não vou obedecê-la. Portanto, eu estou jejuando para colocar minha carne no devido lugar, para que ela não seja dominante em minha vida. E algumas pessoas nos dias de hoje não ficam apenas com o rosto desfigurado, né? Algumas pessoas fazem questão de dizer isso para os quatro ventos. Nós vimos isso nessas pessoas televisivas e também hoje nas redes sociais, né? Os falsos profetas por aí espalhados, dizendo que eu estou orando por sua vida, eu estou jejuando por sua vida, e aí você vai ter que vir aqui na igreja, ou você vai ter que fazer um pix para a igreja, para que você possa receber aquilo que eu estou buscando por você. Não sei se você já viu isso, mas na televisão está cheio, na rede social está cheio de gente dizendo, eu estou jejuando por sua vida, eu estou há tantos dias sem comer. Aí sobem no monte, gravando e filmando, né? Eles subindo no monte com a espada, com o cajado, com o livro dos dizimistas, com um tanto de coisa. Aí chega no alto monte dizendo, nós estamos aqui num propósito, num sacrifício, em jejum há tantos dias por sua vida. Isso é atitude de hipócrita. Isso é atitude de hipócrita. Por quê? Porque o próprio Jesus diz, ele diz, esses que fazem isso já receberam a sua recompensa. Se nós então entrarmos em jejum e ficarmos falando que estamos jejuando para todo mundo, chegar aqui na igreja e na hora de falar com as pessoas com o rosto abatido dizer, eu estou num jejum, irmão, num propósito com Deus, só eu e Deus sabe o quanto eu estou lutando, e aí meu rosto está desfigurado por causa disso, você já recebeu a sua recompensa na terra, os aplausos dos homens, já recebeu a sua recompensa. E Jesus está dizendo, não faça como essas pessoas. Não jejue e demonstre que você está jejuando, porque se você fizer isso, você já recebeu a sua recompensa. E após isso, Jesus começa a ensinar a como jejuar. Versículo 17. A parte A diz assim, versículo 17 na verdade. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai que está em secreto. E olha só, Jesus não focou em ensinar como se deve jejuar, no sentido de você não deve comer. Jesus não focou em ensinar o horário em que eles deviam dizimar, que eles deveriam jejuar,
no sentido de tentar ensinar e trazer uma normativa para aquele movimento do jejum. Por quê? Eles já deveriam jejuar. Os fariseus, por exemplo, não jejuavam uma vez não, jejuavam 2 vezes por semana. Olha só, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Toda segunda e quinta, eles estavam lá batendo ponto. Toda segunda e quinta-feira, o fariseu jejuava. E como era o jejum do fariseu? Ele parava de comer às 6 da tarde, porque o dia do judeu ele vira às 6 da tarde, parava de comer às 6 da tarde e voltava a comer às 18 horas do outro dia. Então ele não estava ensinando que eles deveriam ficar sem comer, porque eles já faziam isso. Eles já jejuavam. E muito mais do que nós às vezes. Eles já executavam o jejum, eles já faziam isso, porém, eles faziam o jejum de forma errada. E qual era a forma errada? Jejuavam de 6 a 6 para mostrar para os outros. Jejuavam, começavam a jejuar segunda-feira, 6 da tarde, viravam na terça, 6 da tarde, mas durante o dia, eles estavam na sinagoga dizendo: eu estou jejuando, olha para mim, olha o meu rosto, como estou triste, olha meu rosto, olha o meu semblante, como está batido, eu estou jejuando. Então eles jejuavam, mas jejuavam erradamente, o que nos dá a entender que existem jejuns que não agradam a Deus. Porque se você jejua para mostrar o outro, você não está jejuando para agradar a Deus, mas para agradar a você mesmo e querendo aplausos das pessoas. Então o que Jesus nos orienta através do jejum? Quando você for jejuar, primeiro ponto, o que é discutível nos dias de hoje? Unge a sua cabeça. Por que é discutível? Porque ele está falando para o público judeu. Ele está falando para o público judeu. Então nós não temos mais nenhum versículo normalizando o óleo no momento do jejum. O único momento em que a Bíblia nos orienta a usar o óleo, nós já aprendemos isso, é lá em Tiago, quando ensina a orar pelos enfermos com óleo ungido. Então nós não temos nenhum outro versículo que normaliza o óleo no jejum. Então usar o óleo no momento de jejum é discutível, ok? Não é que necessariamente deveremos fazer. Mas o que devemos fazer é lavar o rosto, para que ninguém perceba o que estamos fazendo. E quando Jesus diz lavar o rosto, ele está dizendo: haja naturalmente. Acorde de manhã, escove os dentes, que é o mínimo que você tem que fazer, né? Lavar o rosto, sair para a rua, entrar no ônibus, entrar no seu trabalho, passar o tempo trabalhando, da mesma forma. Sair da sua casa e visitar um parente, ou sair da sua casa e visitar um amigo, ou ir em qualquer lugar, agindo naturalmente, não espalhando para ninguém que estamos jejuando, e não dizendo para ninguém: eu estou jejuando, tá? Que ó, eu estou aqui hoje, mas eu estou em jejum, então tome muito cuidado. Eu estou jejuando, então eu estou num momento com Deus, então eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. Jesus está nos dizendo que nós devemos agir naturalmente. Lavar o rosto haja naturalmente, quando você age todos os dias. Então assim que nós devemos agir. E aí fica uma pergunta: existe o tempo certo para jejuar? Existe um momento certo? Existe o dia certo para jejuar? E a resposta que nós temos biblicamente é não. O certo é que nós devemos jejuar, mas nós temos exemplos bíblicos de pessoas que jejuaram por um dia inteiro, né, por horas, por 24 horas. Começou 6 da tarde, terminou no outro 6 da tarde. Nós também podemos jejuar durante um período do dia. Mas como eu digo, você não pode acordar às 8 da manhã, tomar um café e jejuar até meio-dia, né? Acordei às 8 da manhã, tomo um café reforçado, falo: agora eu estou pronto para jejuar até meio-dia. Meio-dia eu quebro o jejum, dou uma almoçada, e aí depois eu jejuo até 8 horas da noite. Isso não é jejum, não é jejum. O jejum eu não alimento de nada de tal hora a tal hora. Nós também temos o jejum por um dia inteiro, né, como os fariseus faziam. E nós também temos jejum por 3 dias, 7 dias, 14 dias e até 40 dias, que são os sobrenaturais, que é o de Moisés, o do próprio Jesus, que aí é mais punk, né, é mais pegado ali, esse jejum. Então o certo é que nós não temos o dia certo para jejuar, mas o certo é que você tem que jejuar. Eu não vou estabelecer o dia que você deve. Você não. Eu dizia essa frase aqui há um tempo atrás, né? Nós não estamos criando um berçário. Então eu não tenho que chegar aqui e dizer: irmãos, você está jejuando? Irmãos, eu vou te obrigar a jejuar de tal hora a tal hora. Irmão, você que é da casa de paz, você tem que jejuar de tal hora a tal hora. Não,
nós não temos que fazer isso, mas nós devemos jejuar de forma contínua. Nós devemos jejuar de forma contínua. E por que nós devemos jejuar? Para que a vontade de Deus possa ser feita em nossa vida. Então não tem o dia certo, não tem o momento certo, mas o certo é que você deve jejuar. Mas quando você jejuar, não seja como hipócrita e haja naturalmente. Você está comigo, irmão? Amém. Em seguida, Jesus nos diz sobre a nossa recompensa. Na parte B do versículo 18, diz assim: e o seu pai que te vê em secreto, lhe dará a sua recompensa. E o que é que nós podemos entender com isso? É que nós não sabemos qual é a recompensa, mas nós sabemos que haverá uma recompensa. Qual é a recompensa? Eu não sei. O que é que eu vou receber se eu jejuar? Eu não sei. As pessoas estão costumando, nesses tempos agora, né, estão definindo o que Deus deve fazer se nós jejuarmos. E elas definem assim, você vai jejuar por tantos dias e depois que você acabar de jejuar, Deus vai ouvir a sua oração. Da onde tiraram isso? Eu não tenho a mínima ideia. Você vai jejuar por tanto tempo e depois que você acabar o seu jejum, Deus vai entrar com providência na sua causa, né, que é a frase usada. Da onde tiraram isso? Eu não tenho a mínima ideia. Então nós não temos essa percepção de quando é que Deus vai responder a nossa oração e o nosso jejum. Nós temos, por exemplo, Daniel, do jejum lá. Na verdade, o capítulo 1 de Daniel não é um jejum, ok? O capítulo 1 de Daniel é uma dieta. Ele não disse que estava jejuando, que ele tira os alimentos do rei e come salada. Comer salada não é jejum, é dieta. Aliás, nós estamos precisando, né? Então, ele diz, eu vou abrir mão do alimento e vou comer salada. O comer salada não é jejum, é dieta. Ele fez uma dieta e não se contaminou. O jejum de Daniel é o lá dos 21 dias, correto? Mas Daniel não estipula os 21 dias. Daniel começa a orar. E a oração dele era querendo uma resposta. E a pergunta de Daniel é: quando é que vai acabar essa tribulação? Quando é que nós vamos ser libertos do castigo da Babilônia? Porque ele estava preso em Babilônia. Aí, quando o anjo aparece depois do 21 dias, o que ele diz? No momento em que você orou, o anjo saiu do céu, moço. Eu saí do céu. O anjo que chegou com a resposta em Daniel, ele chega: você orou e Deus já me mandou com a resposta, só que eu tive que lutar lá em cima 21 dias, e depois de 21 dias, eu consegui sair de lá com a sua resposta. Cheguei aqui com 21 dias. Se o anjo tivesse ganhado a guerra lá com 7, a resposta tinha chegado com 7. Se ele tivesse ganhado a resposta lá com 30, a resposta tinha chegado com 30. Então, Daniel não estipulou o 21, a resposta já chegou com 21. Então, nós temos que ter essa percepção de que a recompensa não somos nós quem definimos, mas o certo é que haverá uma recompensa. Eu vou orar 7 dias, e depois de 7 dias, eu vou conseguir conquistar aquilo que eu estou orando e estou sonhando para buscar. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Eu vou orar 7 dias, depois de 7 dias, a pessoa que eu estou orando vai ser liberta. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Nós não temos como definir o que vai acontecer após o jejum, mas o certo é que nós iremos receber uma recompensa. Então, o que é que nós podemos pensar sobre o jejum? É que o jejum nos torna sensíveis à vontade de Deus. Presta atenção nisso. O que o jejum vai fazer? Te tornar sensível à vontade de Deus e compreender a vontade dele, seja sim ou seja não. Porque o jejum vai te tornar mais espiritual, e às vezes você está orando por coisas que você nem precisa. E aí você está orando e jejuando, aí no momento do jejum, o Espírito te convence de que você nem precisa daquilo. Aquele momento do jejum é: Deus me dá, e aí o Espírito te convence do jejum dizendo: você não precisa disso aqui não. Ou ele te torna sensível a você esperar receber aquilo que você está orando. Mas o certo é que quando nós jejuamos de verdade, nós nunca perdemos. Por quê? Porque o que Jesus está dizendo é que o jejum que nós fazemos de forma correta, ele trará a nós uma recompensa. E qual é a recompensa? Nós não sabemos qual é a recompensa, mas qualquer recompensa vinda de Deus é muito melhor do que qualquer recompensa vinda dos homens. Entre aspas, a pior recompensa que você possa receber de Deus
é melhor do que qualquer recompensa que você possa receber dos homens. E o que Jesus diz é: quem jejua, tem recompensa. Se você jejua, você tem recompensa. Então, abre essa aspas comigo, aqui é uma palavra mais pastoral. Talvez tenha coisas que você está orando na sua vida há muito tempo, e você não recebeu, ou você não parou de orar também, porque você não está buscando ao Senhor intimidade, como o jejum poderia te gerar essa intimidade. Porque o jejum vai tornar a sua carne mais sensível. E aí talvez você está numa direção buscando uma coisa, e o Espírito está te apontando para outra, mas a sua carne está tão enrijecida, a sua carne está tão dura, que você não tem a percepção de ouvir o Espírito falando a você. Portanto, o jejum vai te tornar mais sensível a ouvir a voz de Deus. Está comigo, irmão? Então, quais são os principais benefícios desse jejum? Para nós, depois disso, partimos para as aplicações. Quando eu jejuo, o que eu tenho de benefício nisso? O que é que eu vou ganhar? Você pode me perguntar: tá bom, eu quero jejuar, o que é que eu vou ganhar se eu jejuar? Se é que eu tenho que te provar isso, né? Que Jesus já disse que você tem que jejuar. Mas quais são os benefícios? O primeiro benefício: quando nós jejuamos, nós alcançamos o renovo espiritual. Quando você jejua, você alcança o renovo espiritual. Ou seja, você pode estar cambaleando, mas o jejum tem a potência, né? tem a condição de renovar a você, de te renovar espiritualmente. Está fraco, está abatido, não quer orar, não quer fazer mais nada, não quer ir para a igreja, nada que 24 horas sem comer nada possa resolver a sua vida. E te trazer uma consciência maior de quem Deus é e o que Deus fez. Outra coisa que o jejum pode fazer: nos trazer clareza no momento de decisão. O jejum pode te trazer clareza no momento de decisão. Eu preciso decidir se eu vou para tal lugar ou se eu vou para tal lugar. Eu estou mudando de emprego, eu preciso decidir se eu mudo ou se eu não mudo, se eu vou para tal lugar ou se eu vou para tal lugar. Eu estou mudando de situação, estou mudando de cidade, estou mudando de alguma coisa. Eu preciso de uma clareza para resolver isso. O jejum pode te dar clareza para que você possa definir o que você vai fazer. Outra coisa que o jejum pode fazer: te dar uma disciplina espiritual. E muitos de nós, talvez 80% da igreja brasileira, ela é totalmente indisciplinada espiritualmente. Nós somos indisciplinados. Nós oramos pouco, nós lemos a Bíblia pouco, nós jejuamos menos ainda. Mas o jejum te dá essa disciplina. E às vezes você pode dizer: eu não suporto ficar sem comer. Eu também não, irmão. Assim, acordar de manhã sem tomar um cafezinho da manhã, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Eu sei que é difícil assim, acordar de manhã e falar: eu vou passar o dia inteiro sem beber um café. Vai dando meio-dia, vai dando abstinência, começa a tremer, começa a perder as pernas, você não sabe mais o que fazer. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é necessário. Eu não estou dizendo que você vai acordar de manhã e vai ficar sem comer um pãozinho da manhã, aquele pãozinho de sal com a manteiga quentinha, derretendo, com um cafezinho preto, e vai ficar tudo bem. Não estou dizendo que é fácil, não, mas estou dizendo que é necessário. Porque no momento das suas lutas espirituais, o café e o pãozinho com manteiga não vão resolver. Não vão te deixar sensíveis o suficiente para você ouvir a voz de Deus. Que existem momentos que você passa por momentos espirituais tensos e terríveis, que você vem à igreja e eu fico aqui 1 hora falando na sua cabeça e parece que nada está fluindo. E aí nesse momento o cafezinho no final do culto ou não vai resolver. Mas o jejum sim. Então não estou dizendo que você tem que jejuar por motivação, né? Não tem que estar motivado para jejuar, não. Você tem que jejuar por obrigação, até que se torne um prazer em sua vida, jejuar por prazer. O outro ponto que o jejum faz, isso aqui faz de verdade, olha só: o jejum aumenta a sua fé. Se você é alguém que tem pouca fé, o jejum aumenta a sua fé. Te faz mais perceptível às coisas espirituais. Te faz olhar a coisa que era impossível de ser alcançado e olhar por outro ângulo. E ver que talvez aquilo não era impossível, ou talvez aquilo nem era para você. Então nós temos que jejuar, porque esse jejum aumenta a nossa fé. E agora eu quero partir para as aplicações práticas sobre o jejum e o que nós devemos aprender sobre essa prática espiritual. Vamos entender
essas aplicações. A primeira, o jejum não pode ter efeito imediato, mas com certeza ele terá um efeito. O efeito pode não ser agora, mas com certeza, em algum momento, ele vai ter efeito. Jejuar é como plantar alguma coisa na terra. E existem coisas que você vai plantar, por exemplo, alface, e ele vai nascer semana que vem. Mas existem coisas que você vai plantar, por exemplo, como eucalipto, e você vai ver ele só daqui a 15 anos. Então o jejum é como isso. E talvez existem coisas que você está orando, e aí você faz um jejum ali, entrega ao Senhor aquela causa, e semana que vem você vai ver a resposta. Mas existem coisas que você vai plantar agora, jejum, oração, daqui a 15 anos, quando você nem lembra mais, você vai ver aquela plantação gigante. Na estrada que tem daqui para Brasília ali, para Goiás e tal, tem uma pancada, sei lá, uns 20 quilômetros só de eucalipto. Você anda, eucalipto. Os eucaliptos que estão ali, não nasceram do dia para a noite. Eles não surgiram ali de repente, o cara plantou uma sementinha, jorrou, foi dormir, quando ele acordou, o eucalipto estava lá. Não. E o detalhe é, que eles estão lá, aqueles lá, eles vão arrancar para fazer móveis e tudo mais, sei lá o que faz com o eucalipto. E aí você vai passar lá daqui a 15 anos, parece que nunca foi arrancado. Mas por quê? Porque quando ele arrancou um, ele já tinha plantado outro. O que significa é que o plantio, para a colheita ser sempre, o plantio também tem que ser contínuo. Então, por exemplo, você jejuou há 10 anos atrás, e aí hoje talvez você está vendo a resposta, mas você de 10 anos para cá não jejuou, não orou, não fez nada. Daqui a 10 anos você não vê nada também. O problema do cristão é achar que a oração de ontem serviu para hoje. O problema do cristão é achar que o jejum que ele fez há 2 anos atrás serve para hoje. Serve não. Ele pode dar o efeito hoje, mas para você dar o efeito amanhã, para ver o efeito dela amanhã, você tem que plantar ele hoje. Portanto, o jejum pode não ter efeito hoje, mas ele com certeza terá um efeito na sua vida. Os grandes homens e grandes mulheres de Deus que pisaram nessa terra não foram grandes homens e grandes mulheres de Deus sem a prática do jejum. Não foram. E aí o que eu sempre digo a vocês, nós não estamos inventando a roda não, irmãos. Apesar de algumas pessoas parecer que, não, vem aqui que você vai ter uma novidade do Evangelho, uma igreja como você nunca viu, uma experiência como você nunca viu, como as pessoas estão falando isso nos dias de hoje, né? Querendo trazer uma experiência, mas nós não estamos inventando a roda. É a frase do John Stott que eu gosto de citar. Alguém perguntando como é que você faz para ter uma vida como um discípulo de Jesus há tantos anos. Ele diz: eu acordo de manhã, oro, leio a Bíblia, tomo café com a minha família, eu vou trabalhar. O que é isso? Uma disciplina na sua vida espiritual, uma disciplina na sua vida com Deus, uma disciplina na sua devoção. Os grandes homens de Deus não foram porque fizeram coisas maravilhosas por si mesmos. Lutero, no tempo da reforma, alguém pergunta para ele dizendo: ei Lutero, aí ó, o que você fez, ó, a reforma que você está fazendo com a igreja? Ele diz: eu não fiz nada, o Espírito Santo de Deus é que fez tudo. O que esse cara fazia? Orava, lia e estudava a palavra, tinha uma vida de devoção e jejum a Deus, mais nada. Mais nada. Nós não precisamos de fazer grandes coisas, grandes novidades, não. Faça o básico, aprenda isso, o básico funciona. A oração, o jejum e a leitura da palavra ainda funciona. Portanto, apenas faça o jejum. A segunda coisa que podemos aprender: o jejum não te transforma em um super-herói. Presta atenção. O jejum não te transforma em um super-herói, mas ele te alinha com a vontade de Deus. Eu vou jejuar e eu vou me tornar um super-herói? Não. Eu vou me jejuar e eu vou me tornar alguém diferenciado de todas as pessoas? Não.
mas ele te alinha com a vontade de Deus. O que nós vemos hoje, as pessoas dizendo, né? Se você precisa jejuar para umas coisas que eu ouvi falar recentemente, para ter a visão aberta, está na moda essa frase agora, né? Para ter a visão aberta, eu sei lá que espiritismo do inferno é esse que está invadindo a igreja. Não, se você quer ter a visão aberta, você tem que, quer ver o céu, quer ver o inferno, você tem que, irmãos, não, o jejum não é para isso. As pessoas dizendo que subiu ao céu e desceu ao inferno, mais do que nunca, eu sentei uma semana retrasada, sei lá, para conversar com uma pessoa, e a pessoa veio conversar comigo, e eu sentando com a maior humildade do mundo, escutando a pessoa, e ele dizendo para mim, que eu estava uma certa feita em tal lugar, e aí Deus veio um anjo, me pegou e me levou no inferno, e aí eu vi as pessoas lá, e aí eu pedi a Deus por aquelas pessoas, depois esse anjo me levou para o céu, e aí eu vi Deus e tal, e eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu conheço um homem, e eu vou parafraseá-lo, que na carne não sei, no espírito não sei, foi ao terceiro céu e viu coisas que são inefáveis ao dizer aos homens. E esse homem é o apóstolo Paulo. Agora, se esse cara foi no céu e viu coisas que eram inefáveis de dizer aos homens, que eram coisas que não tem como narrar ao homem, se esse cara foi lá e esse cara sozinho evangelizou um continente inteiro para Jesus e escreveu 70% do Novo Testamento, o que esse tanto de gente que está indo no céu e está indo no inferno está fazendo? Porque não deveria estar fazendo menos que o apóstolo Paulo. Porque o único que eu conheço que foi no céu, apenas nem no inferno nem foi, né? Esses aí estão privilegiados no inferno. Mas nem no inferno o cara foi só no céu. E esse cara fez o que fez. Talvez o maior homem do cristianismo. As pessoas estão dizendo, você precisa jejuar para você ter uma visão aberta, e no céu, e no inferno, para ser mais crente que os outros, para dizer, eu sou melhor do que você. Não, o jejum não é para isso, o jejum não é para te transformar num super crente, nós não temos base bíblica para isso. O jejum é para te tornar menos carnal e mais espiritual. O jejum é para isso. Ele vai te tornar menos sensível à sua carne e mais sensível ao seu espírito. Aí o que a sua vontade vai fazer, o que a sua vontade quer fazer, o seu espírito não quer. Aí é a história do vozinho que leva o neto na floresta. Já cansei de contar a história, mas talvez é o melhor exemplo. Ele leva o neto na floresta e de repente ele vê 2 lobos brigando. E aí ele vê os 2 lobos brigando e um pulando em cima do outro, Aí o neto pergunta ao vô, quem é que vai vencer a briga? E aí o vô responde, aquele que se alimentou melhor. Diariamente, quando você acorda, é a sua carne brigando com o seu espírito. Quem é que vai vencer? Aquele que se alimentou melhor. Se você alimentou a sua carne, se você está dando à sua carne aquilo que ela quer, ouvindo o que sua carne quer, vendo o que sua carne quer, se comportando como sua carne quer, a sua carne vencerá a batalha contra o espírito. Você acha que quem caiu, irmão, em pecado, caiu por acaso, acordou caído? Não, é porque alimentou a carne tanto, mas tanto, que um dia ela venceu o espírito. Deu tanto prazer para a carne, alimentou tanto a carne, que um dia ele acordou de manhã, aí durante todo aquele tempo que ele alimentou a carne devorou o espírito, e ele nem percebeu. Portanto, o jejum não te transforma em um super-herói, mas ele te torna menos carnal e mais espiritual. E o terceiro ponto para finalizarmos: depois que você alimentar o seu espírito, esse espírito irá te livrar das garras da carne. Só o espírito pode te livrar das garras da carne. Todo mundo que desviou e apostatou da fé, o fizeram porque foram dominados. Ninguém cai em montanha, irmão, ninguém tropeça em montanha. Você está vendo ela de longe, como é que você tropeça? Não tem como. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Então a pessoa não alimenta o espírito, alimenta a sua carne, e aí vai tropeçando sem perceber. Aí daqui a pouco não ora mais, não lê Bíblia mais, não jejua mais, e certo dia, acabou.
Certo dia ele olha e fala: como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim chegar aqui? Simples. Alimentou a carne e deixou de alimentar o espírito. E aqui eu quero dar dois exemplos, um negativo e um positivo. Na década de 90, e aqui eu não vou citar nomes, no nome dessa pessoa, na década de 90 talvez o maior pregador que existia no Brasil, presbiteriano, talvez o maior, se assentava com os maiores do mundo, e um homem que pregava em todos os mega congressos, talvez o Hernando Dias Lopes aí para mim hoje, junto com Augusto Nicodemos, que são um dos maiores, esse cara sozinho levava nas costas o que esses dois fazem hoje. Mas esse cara um dia abnegou-se tanto da rotina espiritual, apesar de ser um grande pregador, absteu-se tanto da vida espiritual, que um dia a sua carne tomou lugar, e ele caiu em pecado. Caiu em pecado, confessou o pecado, porque era homem para isso. Mas depois de confessar o pecado, ele não quis se corrigir, resolveu abrir mão de tudo, e de tudo aquilo que ele tinha, e da sua família, e resolveu viver nova vida. E hoje é um homem frustrado, criou praticamente a própria religião dos desigrejados, vivendo a sua vida. Mas você olha, há 20 anos atrás, era o maior pregador que havia no Brasil, pregando para multidões, pregando para pessoas de todas as nações, pregando nos maiores congressos do Brasil, e hoje é alguém triste. Você olha para o cara, extremamente cheio de conhecimento, porque não se tira, mas triste. Não confessa, mas o olhar triste. Mas não caiu do dia para a noite, deixou de alimentar o espírito e a carne dominou sobre ele. Aí nós pegamos por outro lado o exemplo positivo de uma vida piedosa, e aqui eu quero citar o nome, Russell Shedd, o cara que escreveu, o cara que lançou a primeira Bíblia comentada em português, Russell Shedd, a Bíblia Shedd lá, morreu há alguns anos atrás. E esse cara vivia uma vida espiritual tão acirrada, em jejum, leitura e oração, que a sua filha diz isso, a filha dele diz isso: eu só digo que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que ele é, porque eu nunca o vi pecar. Eu só digo que o meu pai é pecador, porque a Bíblia diz que somos pecadores, porque eu mesmo nunca vi ele pecar. Você acha que esse cara conquistou esse respeito da filha, da família e de quem o cercava, porque ele vivia uma vida promíscua? Não, porque ele vivia uma vida de santidade, uma vida de proximidade para com Deus. Poderia ter ficado milionário, o cara lançou a primeira Bíblia comentada no Brasil. Poderia ter ficado milionário e ostentar a vida através do dinheiro, dos livros que lançou, poderia, mas viveu uma vida simples, humilde, porque entendeu que essa piedade o levava a algo muito maior. Então, se você não tem o hábito de jejuar, comece amanhã. Se você não tem o hábito de jejuar, busca Deus a partir dessa próxima semana. Não deixe com que chegue o próximo dia ou o próximo mês. Não, em maio eu começo. Não, essa semana agora eu estou corrido, eu tenho que acordar amanhã cedo, porque eu tenho que fazer um tanto de coisa, eu tenho que me alimentar. Comece amanhã, antes que seja tarde. Se você não tem o hábito de buscar a Deus em jejum, em oração, em devoção, comece amanhã, porque senão a sua carne dominará o seu espírito. Então coloque a sua carne no cabresco e diga: quem domina a minha vida não é você, carne, mas é o espírito. Quem domina a minha vida não são os meus desejos, mas é o desejo do Senhor. Fique esperando no seu lugar. Esse é o jejum que agrada a Deus. E se você estiver fraco espiritualmente, você precisa jejuar. Se você estiver bem espiritualmente, você precisa jejuar. Você precisa buscar a Deus. Porque se a sua carne começar a achar lugar, irmão, vá por mim. É difícil,
você acha força quando você já está estirado no campo de batalha. Então, mesmo que você esteja rastejando, comece a jejuar. Ou se você estiver forte demais, bem, dizendo, eu estou bem, estou no meu melhor momento espiritual, não pare de jejuar. Porque quando o momento mau chegar, quando o dia mau chegar, você vai estar abastecido pela sua vida de devoção no dia de hoje. Quando a oração se tornar um fardo no dia mau e se ajoelhar e não sair nada, quando abrir a Bíblia e não conseguir ver nada, quando tentar jejuar e não conseguir fazer nada, mas você está abastecido aqui, ó, vai te dar tração para você continuar, tração para você continuar a vida. Portanto, não deixe de fazer, intensifique a sua vida devocional em nome de Jesus. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, e exaltamos ao Teu santo nome pela Tua graça, pelo Teu amor e por Tua bondade que tem nos alcançado. E nós te pedimos, Pai, para que o Senhor possa nos despertar para o jejum, despertar para a oração, despertar para a Tua palavra, que nós possamos aprender, Pai, que nós devemos jejuar, porque nós devemos matar a nossa carne e fazer viver o Teu Espírito, Pai. Meu Deus, que nossa carne não possa achar lugar em nós, e que nós possamos ser transformados dia após dia pelo Teu poder e pelo Teu amor, Pai. Nós queremos, Pai, ter uma vida piedosa. Nós queremos, Pai, passar pelos lugares e que as pessoas, meu Deus, possam perceber que nós temos essa busca diária, Pai. Não porque nós estamos demonstrando para para a nossa própria fama, mas, meu Deus, através das nossas atitudes, as pessoas possam perceber que nós, meu Deus, temos um Deus, que nós servimos a um Deus e que esse Deus tem transformado nossas vidas, Pai. Meu Deus, que nós possamos buscar ao Senhor dia após dia, que nós possamos, Pai, jejuar, que nós possamos, meu Deus, mesmo sem vontade, acordarmos pela manhã, meu Deus, e abster-nos do alimento, para que a nossa carne possa enfraquecer e para que o nosso espírito possa ficar forte, meu Deus, porque nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que os dias, meu Deus, estão complicados, estão difíceis, mas no Senhor nós temos o refúgio, Pai, no Teu Espírito nós temos o refúgio. Então eu peço ao Senhor para que o Senhor possa nos ajudar, para que o Senhor possa nos fortalecer e que nós possamos, Pai, dia após dia, ter uma vida devocional, de encontro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.